Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, amanhã tem jogo, né? Corinthians e Botafogo, direto da Neoquímica Arena. Jogo importante pro Corinthians, né? Pra quem viu aqui a live do canal que a gente fez há mais ou menos uma semana, se não me engano, antes de pegar o Fortaleza, né? Lá no Brasileirão que a gente acabou perdendo a partida, tinha 3 jogos antes da decisão da Copa Sul-Americana, né? Eu projetava pelo menos 4 pontos, né, nesses 3 jogos aí, pra gente poder dar uma distanciada da zona de rebaixamento e poder jogar o confronto com tranquilidade, né, com o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, mas até então, se foi 2 jogos, estamos apenas com 1 ponto, né? Ou seja, no jogo anterior, a decisão contra o Fortaleza, a gente entra em mais uma decisão pelo Campeonato Brasileiro, né, cara, contra a equipe do Botafogo, que é simplesmente o líder do campeonato, né? É uma equipe forte fisicamente, é uma equipe que tem um contra-ataque como uma das suas principais virtudes, essa equipe do Botafogo, né? Ou seja, a gente vai ter um jogo dificílimo contra o Botafogo só pelas características do outro time, né? Que é basicamente um time sério, né? O Corinthians não é uma equipe séria, né? É uma equipe, assim, várzea, né? Muito espaço, é mais uma equipe de dar showzinho, assim, né? É baguncinha, né? Entrar em campo, aí você vê alguns craques ali, né? Enfim, isso se tiver o Renato Augusto em campo, né? Que aí dá pro Corinthians fazer uns gols. Se não tiver também, a gente sabe que a gente só vai passar raiva e vergonha, né? Porque você vai ver uma equipe muito bem montada do outro lado, né? E dessa vez você vai pegar o Botafogo, que é o líder do campeonato. Mas qualquer equipe que vai jogar contra o Corinthians, você acha que o outro time é muito bom, tá ligado? Ele parece um time, né? Todas as outras equipes que jogam contra o Corinthians, né? Mas enfim, agora há pouquinho saiu a lista de relacionados pro confronto, né? Basicamente vai com força total o Corinthians, né, pra partida. Eu vi um pessoal debatendo, né, se a gente deveria jogar com o time titular ou com o time reserva. Cara, é igual quando eu falo com o Léo nas lives aqui do canal, é sempre importante avaliar jogo a jogo. A gente faz uma prévia dos próximos 3, 4 jogos, né, que é o que dá pra medir mais ou menos, né, dependendo de viagem, dependendo da equipe que tá à disposição. Mas o resultado sempre pauta muito, né, a próxima partida, como o Corinthians deve ou não montar seu time, enfim, né? Principalmente por além de não ser uma equipe de não ser uma equipe bem treinada, né, com ideias de jogo boas, o Corinthians também tem jogadores que não conseguem jogar 2 partidas. Então, assim, essa sequência agora são 3 jogos em São Paulo, na Neoquímica Arena, né? Então, como não tem viagem, eu não sei até que ponto as viagens desgastam a mais o time do Corinthians, né? Talvez por isso o Corinthians consiga fazer uma sequência forte, talvez. Porque o Corinthians não levou jogadores para Fortaleza, né? Para encarar o Ceará, alguns jogadores, como o Matias Rojas, como o Renato Augusto, né? Como vocês viram naquele jogo. Mas estava todo mundo à disposição para pegar o Grêmio, mesmo tendo 10 dias de parada para a data FIFA, né? Então, de repente, esse foi o planejamento, né? Só que eu contava com uma vitória para cima do Grêmio. Não que o Grêmio seja uma equipe fraca, mas como o Grêmio não vai bem fora de casa, né? E o Corinthians, as suas únicas vitórias geralmente são em São Paulo, as raríssimas vitórias, né? Então eu esperei que a gente pudesse fazer 3 dos 4 pontos contra o Grêmio. Mas enfim, não veio o resultado, né? A gente já tinha perdido antes pro Fortaleza, né? E aí, cara, qual que é o problema maior além disso, né? Eu vou ser sincero com vocês, cara, eu tô bastante, mas bastante mesmo preocupado com o Campeonato Brasileiro. Porque a gente perde fora de casa e empata dentro de casa. A gente, quando faz ponta, é de 1 em 1, né? Então não dá pra sair daquela zona maldita ali, pertinho da zona de rebaixamento, né, cara? E por que tem essa preocupação além disso, né? O Vasco agora há pouco venceu a equipe do Curitiba, né? Então, assim, se a gente tava só preocupado com o Santos ali, que tava abrindo a zona de rebaixamento, o Vasco já tá a 1 ponto do Santos e a 4 da gente, né? A gente tá a 3 da equipe do Santos, né? Basicamente uma rodada somente. O Santos também venceu o Bahia. Então, cara, tá muito perigoso. E tá perigoso porque eles têm confrontos direto entre eles lá. O ideal seria empates, né? Vai rolar um Vasco e Santos aí logo menos, né? Enfim, o Goiás também pega essas equipes aí. Então, assim, eles vão pontuar, eles vão fazer ponto e vão subir. E a gente vai pegar uma sequência dura, né? Porque a gente pega o Botafogo agora, aí tem o Fortaleza na Copa Sul-Americana, que pra diretoria agora é o foco total do Corinthians, né? Eu fico, aliás, abrindo um aspa, abrindo aqui um parênteses, às vezes eu fico pensando que, pô, larga de mão essa porra aí, vamos focar no brasileiro, tá ligado, mano? Porque realmente
o medo bateu forte, viu, velho? E enfim, e aí no fim de semana, nesse meio tempo, né, entre Fortaleza e Fortaleza, né, a ida da Copa Sul-Americana e a volta lá no Castelão, você simplesmente tem um clássico contra o São Paulo no Morumbi, e depois tem o Flamengo e o Fluminense nessa sequência. Então, assim, é muito difícil você prever que o Corinthians vai conseguir uma grande quantidade de pontos nesse meio tempo. É muito difícil você prever isso. E aí o que acontece? Ah, Felipe, mas esse meio tempo vai acabar a Copa Sul-Americana. Ainda vai ter Campeonato Brasileiro. De fato isso pode acontecer. Só que as últimas rodadas do Corinthians também são difíceis. Cara, você tem um clássico contra o Santos ainda aqui em São Paulo. Você pega o Vasco ainda lá no Rio de Janeiro. Enfim, você tem o Bahia em São Paulo ainda. Então, assim, o Corinthians vai ter alguns jogos de 6 pontos que, pô, pro final do campeonato, dependendo se o Corinthians foi ou não eliminado da Copa Sul-Americana, cara, pros caras vai ser o jogo da vida. E pra gente também vai acabar sendo, porque a gente não tem pontos pra chegar até lá já respaldado e livre da zona de rebaixamento, né? Por isso que, pô, eu senti pouca mobilização da equipe do Corinthians nesses 3 jogos agora. Senti mesmo. Claro, batalhou contra o Grêmio, enfim, conseguiu recuperar, virar o jogo e depois ainda conseguiu empate, né, no 4x4. Mas eu tô sentindo falta dessa mobilização da instituição em si, sabe? Porque me parece muito tá tudo bem, sabe? A gente vai vendo aí o foco por enquanto na Sul-Americana, ver se a gente conquista uma vaga para a próxima Libertadores, vencendo algum título, né? No caso, a Copa Sul-Americana. Mas, cara, é um jogo muito arriscado, mano. É um jogo muito arriscado e eu tô realmente e verdadeiramente preocupado, cara, para essa partida. Vamos torcer para que o Corinthians vá com força total amanhã contra o Botafogo, o que eu não creio, tá? Eu acredito que o Corinthians vai fazer aí um bem bolado, tá ligado? Tipo, vai jogar com alguns titulares, alguns reservas do banco. Eu não sei se o Renato Augusto começa a partida. Enfim, sobre o Renato Augusto, eu sou a favor dele começar o jogo e sair no segundo tempo, esteja como estiver, tá ligado? Até pra ter ele por mais vezes, porque você pode ver, já tiveram algumas partidas que a gente colocou o Renato Augusto no segundo tempo, precisando do placar, e pô, o cara tem que correr muito mais, né? E se a questão dele é física, né, de desgaste, não faz o menor sentido isso, né, cara? Mas essa é só minha opinião, cara. Mas enfim, pelo menos o Corinthians vai com a equipe completa pra pegar a equipe do Botafogo amanhã. Cara, é simplesmente o líder do campeonato. O Corinthians é uma equipe fraca, é uma equipe que tem pouca coisa positiva nesse time, a não ser o Renato Augusto e o goleiro Cássio. Então, você jogar com uma equipe mista contra o Botafogo já é arriscado. Na verdade, você jogar com a equipe titular do Corinthians contra esse atual Botafogo já é arriscado. Sei que o Botafogo veio de 2 derrotas, mas mesmo assim é uma equipe muito forte, né? Então, vamos torcer pro Corinthians ter sabedoria nas suas decisões de planejamento, né, cara? Porque a batata tá assando forte, mano. Tá assando forte e... não sei, mano. O pessoal fala muito do Luxemburgo cair, caso aconteça alguma coisa em jogo A ou jogo B. Como eu falei pra vocês, eu acho que a continuidade dele no Corinthians vai ficar à mercê da Copa Sul-Americana. Muitas pessoas falam que ele não fica pra 2024, o que é um pouco ruim você ter essa notícia, né? Porque os próprios jogadores, o próprio técnico não tem confiança no próprio trabalho. Mas em questão desse ano ainda, eu acho que ele fica até o máximo que ele aguentar na Copa Sul-Americana. Independente de eleição, eu acho que ele cai na Copa Sul-Americana. E esse é um problema, né? Quando a gente está se arrastando no Campeonato Brasileiro. Cara, perigosíssima a situação do Corinthians, viu? Tô bem preocupado. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comentem aí o que vocês estão achando do Corinthians do Campeonato Brasileiro, se vocês poupariam, se vocês acham que é mais importante a Copa Sul-Americana, que pode garantir um título e depois vai passar essa sequência difícil do Corinthians aí no Brasileiro, vai ficar mais tranquilo. Comentem por gentileza aí, firmeza? Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!